Eu vou ler aqui o salmo um pouquinho e vou ver se eu entendo alguma coisa para passar para vocês. O Senhor libertar o justo de todas as angústias. Ó Senhor, liberta o justo de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor, Deus, exaltai de todos justo, de todos junto o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Então o Salmo vem dizer assim: Ó Senhor, libertai o justo de todas as angústias. Por quê? Porque ser justo, gente, eu vou dizer assim, uma pessoa justa, ela sofre mais do que uma pessoa injusta. Porque uma pessoa justa, mesmo que ela pratique algo de errado, às vezes o mundo nem ninguém vai estar na mente dela, dessa pessoa, mas o próprio Cristo vai estar na mente dessa pessoa. Essa pessoa não tem a outra, vou dizer assim, ninguém é para acusar, mas a própria consciência. Então o justo, ele sofre muita angústia, muita angústia. Por isso que o salmista, ele fala: ó Senhor, libertai o justo de todas as angústias. E aí o salmista vai dizer assim: comigo engrandece ao Senhor Deus. Exaltamos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Então, o justo, esse aqui é o justo. Toda vez que um justo ele busca a Deus, ele é atendido. Por quê? Porque, gente, como é que uma pessoa é justa e aí segue a Deus justamente e pede a Deus algo e Deus vai negar? A gente tem que parar para pensar e refletir, porque como é que Deus vai negar uma pessoa que segue e pratica a vontade dele? E vai fazer a vontade de quem? A gente tem que meditar, às vezes, o evangelho, a leitura, para pensar mais, porque assim, às vezes acontece também da gente querer nossa hora. Por exemplo, assim, eu falo: Senhor, cura, vamos dizer assim, alguém da nossa família está doente, cura essa pessoa. Pronto. Se você é uma pessoa justa, Deus vai fazer a tua vontade, vai atender o teu pedido. Ele ouvirá. Então, quando você falar isso, você pede. Às vezes você não pede nem duas vezes, uma vez só. Acontece que não é no seu tempo, não é naquela hora. Pode ser, muitas das vezes, você pedir uma cura a Cristo, uma pessoa, um milagre ali acontecer. Na mesma da hora. Ok. Mas dificilmente vai acontecer isso. Mas na hora dele, eu não sei se é com um mês, não sei se é com 2 dias, eu não sei se é com 1 ano ou 10 anos. Então ele vai e faz o que você pediu. Quantas vezes eu pedi algo para Deus, depois que eu esqueci, Deus me deu e eu esqueci, tá esquecido o que eu tinha pedido e aconteceu. Então significa que não é nosso tempo, não é o tempo de Deus. Se aquele momento que a gente pediu for o tempo de Deus, vai acontecer. E se não for, cabe você e eu esperar o momento certo. Mas se você for uma pessoa justa, receberá graça. Porque até mesmo Jesus fala: bater a porta e a porta se abrirá. Todo aquele que bate na porta, ou seja, pede com insistência, receberá.
Não desista, não desanime. Me lembro bem agora da passagem daquela mulher que Jesus chamou de cachorrinha. Não é justo tirar comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, enquanto eu e você poderias ter afastado de Jesus, virado as costas e esculhambado o próprio Jesus, que eu e você hoje é capaz de sair. Porque uma pessoa olha todo para você e para mim, olha com olhar diferente e a gente não sabe lidar. Imagine chamar de cachorrinho ou de cachorrinha. E aquela mulher não para por aí. Aquela mulher, ela insiste com Jesus. Ela fala o quê? É verdade. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que os filhos deixam cair debaixo da mesa. Gente, é uma lição de vida essa mulher dá a nós, as pessoas de hoje. As pessoas de hoje não aguentam nem que você olhar o coi torto. Imagine você chamar de cachorrinho. Eu vou dizer nem nisso. Às vezes você nem fala com a pessoa na igreja. Ou não trata bem ali. Tipo, não fala. A pessoa já não quer conta. Fulano é isso e aquilo. A gente somos desse jeito hoje em dia. E você que não percebeu o que é, comece a prestar atenção para você ver. Eu digo porque eu tenho uma experiência própria. Que a gente, no mundo de hoje, nós não somos capazes de aguentar um olho torto. E piorar, chamou de cachorrinho, cachorrinha, vai para denunciar. É uma denúncia na certa. Chamar de preto ou preta é denúncia. Imagine Jesus chamando. Porque aquela mulher, Jesus era carne e osso que nem a gente. Para vocês terem noção, os discípulos demorou de entender. Porque se Jesus fosse diferente, os judeus tinham acreditado em Jesus. Os fariseus tinham acreditado que Jesus era o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Mas Jesus se fez uma pessoa normal. Não tinha nada diferente. Aquela mulher foi chamada por Jesus de cachorra, gente. Vai chamar uma pessoa hoje da igreja de cachorra. Se não é denunciado na hora ou expulso da igreja. E não adianta você e eu dizer para a gente dizer, se fosse eu também ficaria. Não. Você sabe por quê? Porque Jesus não veio da forma que você está achando que veio. Diferente. Você e eu tem hoje a fé por causa do Espírito Santo. Por causa dos discípulos. Aí não acredita que Jesus existe. Tem poder. Mas a gente próprio, se viste o próprio Jesus, a gente não acreditaria. Quantas vezes eu e você despreza uma pessoa pobre? Ali é o próprio Jesus. Quantas vezes eu e você brigamos dentro de casa com a esposa, ou você com o esposo, ou com os filhos, ou com mãe ou pai? Ali é o próprio Jesus. Ali é o próprio Jesus. Você acha que não, mas é o próprio Jesus. Então, gente, o justo, ele pede, recebe. Veja que a mulher pediu, recebeu. Por causa da fé dela. Enquanto eu e você tiver com a fé pequena e não tiver o olho fixo em Jesus, a gente vai pedir muitas coisas e não vai receber. Por quê? Porque a gente não está vivendo, sendo justo, sendo uma pessoa honesta com Cristo Jesus. Mas se você for, pode ter a maior certeza do mundo. O que você pedir, você vai receber. Até porque quando você é uma pessoa justa, você não quer mais pedir a Deus coisas veniais. Você só pede a Deus coisas que levem ao céu, as pessoas ao céu, sua família ao céu e próprio você ao céu. Você não vai pedir bem materiais, você não vai sair pedindo coisas em vão a Jesus, mas sim a santidade.